Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 7º ano de Matemática, texto 10 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o poema, que diferencia-se dos demais gêneros textuais por ser geralmente escrito em versos e dividido em estrofes. Alguns poemas apresentam estrutura fixa, ou seja, obedecem ao número exato de versos, de estrofes e de rimas. Observe os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os escritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemático e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessas sequências didáticas são EF07 MA23 e EF07 MA24, e os escritores são D19, D22 e D36. As habilidades se referem à verificação das relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, com e sem o uso de softwares de geometria dinâmica, e a construção de triângulos, usando régua e compasso. Reconhecer a condição de existência do triângulo quando a medida dos lados e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180. Os escritores se referem à resolução de problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados das operações: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Identificação de fração como representação que pode estar associada a diferentes significados e resolução de problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e ou gráficos. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realize os questionamentos propostos nas questões de 1 a 3 e, durante esse momento, observe quais os alunos expressam suas opiniões espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. Aproveitem para observar o nível de argumentação que eles utilizam para explanar suas respostas. Para a leitura compartilhada, proposta para o texto apresentado na questão 4, incentive que os alunos se voluntariem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indique a leitura de um trecho do texto para algum deles, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de influência leitora daqueles que participarem desse momento. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Sugiro aos alunos que formem trios com colegas os quais ainda não tenham formado anteriormente. É importante que durante a resolução das questões 5 e 6, os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora iniciar o Momento Planeta Matemático.
Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2 é explorar matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Após a explicação do conteúdo, incentive os alunos a explanarem suas dúvidas sem restrições. Essa ação contribui para uma aprendizagem colaborativa. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões de 1 a 3 é individual. Aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Sendo necessário, faça intervenções coletivas e ou individuais. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Durante o momento das duplas demonstrarem como chegaram às respostas da resolução da questão 4, esclareça que não devem preocupar-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Como a proposta de resolução para a questão 5 é coletiva, observem quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3 é explorar matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Após a explicação, incentivem os alunos a explanarem suas dúvidas sem restrições. Essa ação contribui para uma aprendizagem colaborativa. Observe se todos os alunos compreenderam o conteúdo exposto. Caso haja necessidade, faça intervenções individuais e ou coletivas. Para a resolução das questões de 1 a 4, sugiro aos alunos que retomem os trios que haviam formado anteriormente na atividade 1. É importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Como a proposta da resolução para a questão 5 é coletiva, observe quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não fizerem. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4 é explorar matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente réguas e transferidores. Esses materiais serão necessários para os alunos utilizarem durante a atividade. Incentive os alunos a realizar a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais. Lembre-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões de 1 a 3 é em duplas. Orientem que os alunos unam-se a colegas com os quais ainda não tenham desenvolvido nenhuma atividade anteriormente. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista.
Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Durante a revisão proposta, incentive os alunos a explanarem suas dúvidas sem restrições. Essa ação contribui para uma aprendizagem colaborativa. Finalizem a atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 é explorar matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Ao convidarem um dos alunos para realizar a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, destaquem que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, promove o gosto pela leitura, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência leitora. Aproveitem para observar qual o nível de fluência leitora do aluno que fará a leitura. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Solicitem que os alunos permaneçam com os trios já formados anteriormente e respondam às questões 3, 4 e 5. Durante a correção coletiva, à medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifiquem-se de que eles compreenderam o conteúdo abordado. Caso seja necessário, façam intervenções coletivas e individuais. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio, provavelmente, não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. A sugestão para a escrita de bilhetinhos com algumas observações sobre o desempenho de cada aluno é importante, pois essa mensagem poderá motivá-los a avançarem em suas aprendizagens. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. As respostas citadas pelos alunos durante a resolução coletiva possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo. Aproveite esse momento para observar dificuldades ou dúvidas e realize intervenções coletivas e ou individuais. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade com lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 10. Até o próximo vídeo.